E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Hoje eu estou recebendo uma defensora pública, já estou entregando de cara aqui o cargo, uma defensora, Luísa Morata. Luísa, prazer, brigadão por ter recebido, a gente já estava falando aqui um pouquinho antes, né? Mas obrigado por ter aceitado assim, participar da entrevista. Obrigada a vocês. Como eu disse, é uma honra estar aqui e Legal, poder partilhar um pouco com os alunos a trajetória aí, para dar uma esperança também, né? Sempre bom. legal, Luísa. Vamos lá, querida. A gente quer saber tudo. A gente quer saber como é que foi assim a tua trajetória, né? Então, assim, eu vou te fazer uma série de perguntas, mas é só para te deixar à Uhum. vontade, né? Então, assim, você fez direito, você na faculdade já pensava no concurso público? Foi algo que surgiu depois? A defensoria pública foi algo que já era a carreira que você quis? Ou foi algo que também surgiu no meio do processo? Enfim, então conta pra gente como é que foi aí desde você começar a faculdade e depois chegar à defensoria pública. Eu entrei na faculdade já com a ideia de prestar concurso, mas é até cômico falar hoje em dia, mas foi porque eu assistia muito aquela Lei e Ordem, aquela série. Legal. E eu achava muito bacana, né? Enfim, é romantizada, aquela espetacularização ali do júri, né? Americano e tudo. Uhum. Mas a partir daquela série é que eu tive interesse em fazer direito. E aí, eu até, quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era prestar para o Ministério Público. E hoje em dia o pessoal fala, eu dou risada, porque realmente, né, é o lado oposto ali da força, digamos. É. Aí no curso da faculdade, eu estagiei num gabinete de juiz, Uhum. e desde então eu pensei na magistratura, eu gostei bastante. Mas ao longo desse meu estágio, sempre havia uma brincadeirinha ali entre nós, que eu era defensora entre nós ali. E aí, toda vez que chegava algum pedido de prisão preventiva ali pelo Ministério Público, eu sempre ficava tentando dissuadir o juiz de decretar aquelas medidas mais gravosas e acabava virando meu apelido ali, que era Luísa Defensora. E aí, em função disso, que eu fui atrás de conhecer mais a fundo a Defensoria Pública, que até então eu não conhecia muito, é uma instituição muito jovem ainda, né, na maioria dos estados. Eu sou de São Paulo, lá em São Paulo a Defensoria foi instituída em 2006 e eu entrei na faculdade em 2016. Então era uma instituição jovem ali, relativamente jovem. E desde que eu passei a compreender melhor a missão institucional da defensoria, realmente me brilhou os olhos e eu entendi que ali era meu lugar. Então, desde mais ou menos o final do segundo ano para o terceiro da faculdade, eu já tinha afirmado já que eu ia prestar concurso única e exclusivamente de defensoria pública. Interessante. Não é tão comum ver essa decisão já na faculdade, né? Sim, sim. E você na faculdade, já com essa inclinação de fazer concurso, ali já no terceiro ano, olhando para a Defensoria Pública, o teu estudo na faculdade foi um estudo já olhando para concurso público ou não? Você começou a estudar para concurso depois mesmo de formada? Durante a faculdade, eu sempre estudei muito. A minha média global de notas, assim, ao longo da faculdade era bem alta, justamente porque eu me dedicava muito. E, inclusive, uma recomendação, a primeira recomendação que eu posso deixar aqui, para quem está aí na faculdade e nos assiste, se dedicar o máximo possível ainda nesse período, porque você acaba pegando alguns anos a menos ali de estudo para concurso, né? Então, basicamente, eu digo que minha base de estudos eu fiz durante a faculdade, porque eu realmente me dedicava muito. E como eu já tinha intenção ali de prestar concursos, eu já sabia que eu precisava dessa dedicação um pouco a mais. E em conta disso, né, eu estudava bastante durante a faculdade, mesmo porque eu tinha gosto, eu escolhi direito, né, voluntariamente, eu gostava muito e gosto muito do direito, mas também já com a pretensão de sair logo em seguida prestando concursos também, após a faculdade. Legal. E aí você, agora já pensando, já formada, né? Você já decidida, você foi
chegou a procurar algum escritório ou teve a oportunidade de ficar exclusiva no concurso público? Fala agora desse momento pós-formatura. Ainda durante a graduação, a minha intenção era experimentar ali algumas oportunidades de estágio para conhecer, né? Embora eu já tivesse firmado que eu queria concurso, eu me dispus a conhecer a advocacia, né? Eu acho importante também para a gente ter esse contato e conhecer todas as frentes ali de atuação. Realmente, o único órgão em que eu não estagiei foi o Ministério Público. E eu saí da faculdade já empregada num escritório, porque para fins de bancar, né, os estudos de concurso e tudo mais, a gente sabe que não é fácil, não é barato. Então eu precisava de uma fonte de renda ali, e eu já saí da faculdade empregada num escritório em São Paulo. No entanto, o trabalho de escritório exige muito, então eu não conseguia conciliar exatamente o estudo com o trabalho. Então, após a graduação, eu fiquei um ano sem estudar para concurso, né? Eu não estudava efetivamente para concurso durante a graduação. Então, depois de graduada, também passei mais um ano ali sem efetivamente estudar voltado para concurso. Eu estudava um ponto ou outro, fiz algumas pós-graduações ali, EAD, né, para não perder a qualificação técnica, manter atualizada. Mas efetivamente o estudo para concurso ele só veio depois de um ano de graduada, que eu saí do escritório e passei então a estudar para concurso e me mantive ali trabalhando na Defensoria Pública do Estado de São Paulo enquanto estagiária de pós, que a renda é muito menor, mas na época, graças a Deus, a gente teve a oportunidade ali de segurar as pontas em casa para eu estudar para o concurso, mas me mantendo trabalhando ativa ali na prática, enquanto estagiária de pós-graduação na Defensoria de São Paulo. Entendi. E aí você fica esse ano no escritório, fica na Defensoria Pública fazendo estágio de pós, e até você passar, quanto tempo foi esse período aí? Agora pensando nesse pós um ano, né, assim, quando você começou a se dedicar efetivamente. Sim. Eu comecei a estudar efetivamente, que eu comecei, parei, tive o primeiro contato com um cursinho preparatório e falei: "Agora efetivamente sou uma concurseira", foi em janeiro de 2022. E em fevereiro eu prestei minha primeira prova, que foi a Defensoria Pública do Estado do Paraná, a título de teste. Eu sabia que, enfim, um mês estudando, obviamente, eu não estaria ali apta para passar no concurso, mas eu queria ver da onde eu estava partindo e aonde eu iria chegar. E naquela prova eu fiquei a 10 pontos do corte. E ali eu vi que era possível. Né? Embora eu não tivesse passado, eu olhei e falei: eu consigo fazer isso e eu preciso me dedicar muito, mas eu vou conseguir. Então, a partir dali, eu segui estudando e, depois de alguns meses, veio o edital da Defensoria Pública do Estado do Amapá, onde eu sou defensora atualmente. E eu me lembro que quando saiu o edital, eu fiquei me questionando, né, fazer essa prova é tão longe, é bastante gasto, e qual a chance de eu passar? A prova foi em agosto de 2022, eu estava com 6 meses de estudo, e enfim, mas falei: "Não, vamos, a vida é assim, a gente tem que encarar, né". E, eu gostaria muito de ter a experiência de ser defensora no Norte. Sempre falava isso para os meus colegas. Então, eu vi essa oportunidade, agarrei, vim fazer a prova e passei na primeira fase do Defensoria do Amapá em agosto de 2022. Então, sempre me falam: você passou muito rápido, né? Com 6 meses de estudo, você já foi aprovado na primeira fase. Mas, reiterando o que eu já disse, a minha base ela foi construída durante toda a graduação. Então, não é como se eu tivesse realmente só 6 meses estudando. É como se foram 6 meses de uma revisão mais ativa ali, mais eficaz, né, de um tema que eu já tinha tido contato durante a graduação com mais profundidade. Então, de fato, era mais rápido para eu revisar os temas, porque eu já tinha os estudado antes, durante a graduação, de forma um pouco mais extensa. E aí, depois, foi em agosto de 2022, eu passei na primeira fase da Defensoria do Amapá,
em outubro. Setembro ou outubro de 2022? Ah, foi outubro, isso. Outubro de 2022 foi a segunda fase. Também passei aqui na Defensoria do Amapá. E em fevereiro de 2023 foi a prova oral, em que também eu obtive a aprovação. E nesse ínterim aí, entre as fases, eu também segui prestando outras provas. Falou que foi fevereiro de 23? A prova oral do Amapá, isso. Tá, Primeira tá. aprovação, efetivamente, como defensora em todas as fases, foi em fevereiro de 2023. Então, um ano mais ou menos de estudo. Essa é uma das perguntas que eu mais ouço aqui. Quanto tempo os alunos me fazem? Quanto tempo para passar, né? Hum. E se a gente. Eu ia fazer um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo, mas você meio que já se antecipou, que é o seguinte: um ano, 6 meses para passar na primeira fase e um ano no total para passar no primeiro concurso é completamente fora do usual, né? Mas, na verdade, não foi isso, né? Não foram 6 meses estudando do zero. Você, na verdade, já carregava Exatamente. uma bagagem muito grande e esses 6 meses foi uma ampla revisão de uma bagagem que você já tinha. Foram 5 anos muito bem estudados, na verdade, né? Sim, exatamente. Legal. A diferença, eu acredito assim, que para o estudo para concurso é uma questão de direcionamento, né? Especialmente para a defensoria pública, em que as provas são muito institucionais, tem um perfil bem defensorial mesmo, assim, exige do concurseiro ali que você tenha uma visão institucional ali, aí realmente exige que você trate a matéria com uma visão X ou Y, que você saiba se posicionar ali em relação ao tema que é exigido. Mas, afora essa questão do direcionamento, a matéria em si é a mesma, né? Tanto que muitas pessoas estudam para diversas instituições diferentes e passam em várias também, sem prejuízo uma da outra. Legal. Você passou em outras defensorias públicas também, né? Quais que você passou? Na verdade, quais que você fez? Passou e não passou? Eu prestei Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e fui aprovada. Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo também foi aprovada. Prestei a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, não foi aprovada, eu fiquei na primeira fase, e foi ali entre a primeira fase e a segunda do Amapá. Fiz a Defensoria Pública do Estado de São Paulo também, não foi aprovada, fiquei na primeira fase. Uhum. E, por último, eu obtive aprovação na Defensoria Pública do Estado do Paraná, quando eu retornei para fazer a minha segunda prova lá. Dessa vez como uma concurseira não iniciante, né? Esse último concurso agora. Você fez. Então, Paraná você fez 2 vezes. Uma Isso, logo no iniciozinho e isso, depois essa. Entendi. isso. Então, quer dizer, a gente está falando de seis provas, tirando a Amapá. Deixa eu botar aqui, não, na verdade, com a Amapá, 7 provas. Então seria. Deixa eu ver se eu contei certo aqui. Você fez Paraná primeiro, logo no iniciozinho, não foi aprovado. Isso. Depois, Minas Gerais, foi aprovada. Espírito Santo, aprovado. Mato Grosso, não aprovada. Né? Mato Grosso já foi a quarta prova. São Paulo, não aprovada. Paraná, aprovada. E o Amapá, aprovada. Então, 7 provas no total. É isso? Eu fiz também, acho que foi no começo desse ano, foi Defensoria do Rio Grande do Sul. Tá. Eu obtive ali a nota, mas pelo corte não passei ali pela questão do corte mesmo de primeira fase. Entendi, entendi. Não, Mas eu já tranquilo. também não estava estudando, né? Só, Exatamente, é. só que a gente acaba carregando essa bagagem, né? Porque eu cheguei a fazer o mínimo necessário por conta justamente de que eu estudei muito tempo, eu estudava muitas horas por dia, então a gente acaba tendo isso na memória, né? A gente Com sempre carrega certeza, isso consigo. com certeza, com certeza. Legal. Quer dizer, eu pergunto isso porque o pessoal pode olhar, começar a ver a tua entrevista e falar assim, poxa, estamos diante da Luísa que é, assim, completamente fora da curva em Ah, tudo, não. né? Mas para mostrar que mesmo pessoas que, poxa, estudaram
Você estudou, fez uma boa faculdade, estudou bastante, conseguiu uma aprovação rápida, mas ainda assim teve o dissabor, né, de ter algumas provas que você não conseguiu Sim, passar. Ou seja, claro, não é só de sucesso que vive o estudante, o claro. concurseiro, né? Não, eu sempre digo para quem me pergunta nas redes sociais, cada prova é uma prova, não tem jeito, Exatamente, exatamente. são muito diferentes entre si, e assim, tem um fator sorte, querendo ou não, tem um fator sorte, pode ser que caia ali um tema que você tem mais afinidade, ou um tema que você tenha mais contato no seu dia a dia. Na prova oral aqui da Defensoria do Amapá, antes de eu ir fazer a prova oral, por alguma razão eu sentia que eu precisava muito bater o olho ali e dar uma revisada muito rápida, é, em direito real de habitação. E eu dei uma olhada ali rapidamente e foi justamente o ponto que caiu para mim, direito civil, foi a minha maior nota. Olha só, Então, assim, tem essas questões de sorte na prova, no dia a dia, mas é isso. E também, claro, né, a gente também tem que correr atrás da nossa própria sorte, porque claro, não basta vir um momento de sorte, mas não estarmos preparados para ela. Então, claro que exatamente, exigia é. um momento anterior de estudo. Você criou a sua própria sorte nesse sentido, né, você se preparou para a Também, sim. sorte, né, nesse Sim, sentido. sim, exatamente. Legal, bacana. Fazer uma pergunta num aspecto um pouco mais, talvez um pouco mais emocional, que é o seguinte: como é que foi para você lidar com, porque assim, você começa a estudar, tirando o Paraná, que foi muito recente, você estava ali, você mesmo já tinha aquela consciência de que não, vou ali só para testar a primeira prova, mas logo a segunda, na UPA, você começa a ser bem-sucedida e você vai fazendo outras provas. Nessas outras você não teve sucesso ali no Mato Grosso, São Paulo, enfim. Como é que foi lidar com essa gangorra, né, ou essa montanha-russa do tipo, vou bem numa prova e passo, e de repente em outra prova não passo, especialmente São Paulo, porque você é de São Paulo, né? Então até imagino que talvez isso tenha gerado algum tipo de expectativa, ou até uma ansiedade maior. Como é que foi lidar emocionalmente com essa montanha-russa? Eu acho que, eu pessoalmente falando por mim, eu nunca fui apegada a ficar no meu estado, né. Tem muita gente que prioriza muito, estar próximo da família e tudo, e eu entendo, mas no meu caso eu não tinha isso. Então, o fato de não ter passado na Defensoria de São Paulo não me impactou tanto, até porque a prova foi, acho que foi exatos um mês depois da minha oral da Amapá, então eu estava extremamente desgastada, extremamente. Eh, eu tinha tirado umas 2 semanas pós-prova oral da Amapá para descansar, porque não tinha condições, e eu sabia que provavelmente o resultado iria refletir isso. Perfeito. Mas, de fato, tem um impacto, né, de você estar ali prestando, as provas e eventualmente uma ou outra, você acaba não tendo sucesso. Mas como eu estava nessa, nessa ida aí da prova do Amapá, né, a prova do Mato Grosso, ela ocorreu entre a primeira e a segunda fase, então também eu já nem consegui, eu nem tive tempo de me abalar, eu nem me permiti me abalar, porque eu não podia, né, como foi uma prova acho que 2 semanas antes, salvo engano, 2, 3 semanas antes da segunda fase. E era a minha primeira e segunda fase, eu já estava angustiada o suficiente por isso, então eu não podia me angustiar mais ainda. E aí tem que ter essa autoconsciência de que, às vezes a gente tem que priorizar uma coisa ou outra, né. Naquele momento eu escolhi priorizar a segunda fase, evidentemente, que é mais próximo de passar ali, né, para uma terceira fase, depois obter a aprovação. Então eu escolhi minhas angústias, eu escolhi minhas batalhas ali, Tem que saber escolher as com o que batalhas, boa. sofrer. Mas realmente exige muito, muito da nossa mente, assim, um senso de autoconsciência muito grande, e eu não falo de um lugar em que eu não tenha sofrido, eu sofria muito, eu chorava muito, como todo bom concurseiro a gente sofre, não tem jeito, e eu saía de todas as provas, seja qual fase fosse, eu saía já desacreditada, "O que que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui", é sempre esse o pensamento, né, a gente sempre fica assim. Mas graças a Deus, ao longo do percurso eu tive um suporte muito grande, dos meus colegas, da minha família, que acreditavam em mim quando eu não acreditava.
Isso é muito importante também, porque eu não posso dizer que eu sou uma pessoa muito autoconfiante, não. Eu ainda nem sei o que eu estou fazendo aqui. É, de verdade, é uma honra para mim estar aqui dando essa entrevista. Ainda é um sonho acordar todos os dias e me auto-intitular defensora pública aqui do estado do Amapá, porque é um sonho realmente. E embora eu soubesse que se eu batalhasse bastante, como eu batalhei, e eu conseguiria, eu seria capaz de alcançar, assim como todos conseguem, eu ainda assim, claro, tinha meus dias de desconfiança, né, de mim mesma. Mas a gente chora um pouquinho aqui, abre o vade-mecum e segue a luta, não tem jeito. Eu confesso que eu nunca imaginei ouvir alguém falando assim: vou curar a minha angústia lendo Vadimeco. Não, eu ficava assim, eu falava, enquanto você está chorando, o seu concorrente está estudando, então vai estudar. Vai Era estudar, é essa, verdade. É. não tem Não, mas jeito. é legal ouvir você falar isso, porque assim, numa quem está de repente te vendo agora, né, pensa assim, e você fala muito bem, você pelo menos assim, falando você é calma, ponderada, Todo né, mundo me fala enfim, isso, mas na minha cabeça é tudo correndo, tudo a milhão, assim, eu sou meio acelerada, mas eu tento manter a calma, olha assim, só. E no aí dia a a dia. pessoa pode falar assim: "Poxa, não vou a Luísa é fora da curva, porque ela passou em um ano, ela é super calma". E aí a pessoa te ouvir falando isso, né, de chorar, né, de angústia, né, de estar acelerada e você não usou esse termo, né, mas essa ideia de uma síndrome de impostor, né, do tipo: "O que que Exatamente, eu estou fazendo aqui? Eu não mereço isso", né, tudo isso é normal da jornada de quem estuda para concurso público, seja quem levou um ano para passar, seja quem levou 3, 4, 7 anos para passar. Né? com certeza, com Legal, certeza. legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre formas de estudar, né? Porque, assim, mesmo você tendo carregado um tempo grande de conhecimento da faculdade, você ficou um ano, né, no escritório sem se dedicar no estudo para concurso público, né? E aí você volta a estudar para concurso público de forma específica, e você em 6 meses consegue uma primeira aprovação na primeira fase, né? Então, assim, eu vou ser muito honesto contigo, Luísa. Se por um lado eu reconheço que você carregou uma experiência grande de estudo na faculdade, por outro lado, não tira o mérito de que em 6 meses você conseguiu fazer como você mesmo falou, né, uma ampla revisão a ponto de fazer uma prova e conseguir já uma boa performance, de passar numa primeira prova. Então, assim, o que você fez nesse período? Como é que foi o teu estudo? Sobre método de estudo, eu costumo receber muita pergunta, né, falo: "Meu Deus, como Imagino. você passou assim 6 meses e tudo". E eu sempre falo, eu acho que um dos maiores, erros, assim, trazidos por quem é concurseiro, é não, saber identificar o método que funciona para si e aderir a ele. Porque o que me cortou muito tempo foi justamente eu já saber que método de estudo funciona para mim e eu não ficar testando métodos alheios. Porque eu vejo que muita gente acaba ficando 6 meses, tenta um método, ai, não está dando certo, migra para outro, não está dando certo, migra para outro. E aí você acaba se perdendo nessa confusão ali de métodos e perde muito tempo também. Migra de um cursinho para outro, que um cursinho tem um jeito de estudar, o outro tem outro. E aí gasta muito também, não só tempo, né, dinheiro. Então, o que eu sempre falo, se você tem um método, seja ele qual for, e que você sabe que funciona para si, confie nele até o fim. O meu método de estudo é um dos métodos mais criticados que se tem por cursinhos afora, que é o método da videoaula. Eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosto de ver, eu sou muito visual, eu sempre gostei. Então, eu assistia videoaulas e a partir dessas videoaulas eu fazia os meus próprios resumos no computador. E esses resumos eles esgotavam o tema que eu estava estudando naquele dia. Então, eram resumos que, baseados na videoaula, né, no tema que era tratado ali na videoaula, eles continham conceitos, todas as jurisprudências que fossem mais relevantes em relação àquele tema, especialmente jurisprudências que conversassem muito com a Defensoria Pública,
e também as letras de lei. Eu usava um vade-mecum que eu anotava para revisões, assim, de leitura, que eu gosto muito, como eu disse, eu sou muito visual, então eu gostava de anotar com cores, cada cor significando alguma coisa. E, eu já anotava nesse vade-mecum também um ponto ou outro de jurisprudência que fosse muito relevante, que eu batesse o olho na hora que eu lesse aquele artigo, ele já me remetesse automaticamente àquela jurisprudência que eu tinha que saber também. Então, era assim, um compilado de coisas que, eu fazia, que para algumas pessoas vai falar: "Nossa, que não faz sentido isso para mim", e tudo bem, porque método, como eu disse, é muito individual e a gente tem que saber o que funciona para si. Eu acho que também o fato de eu ter estudado muito durante a faculdade me permitiu desenvolver e descobrir esse método que para mim funcionava perfeitamente. Então, ao longo da faculdade, eu tive algumas experiências ali. Eu sabia que eu gostava muito de assistir às aulas, então, como eu podia trazer essa realidade da sala de aula para minha casa, para estudar para concurso depois, que foram as videoaulas. É, e aí também, sabendo que eu precisava muito ter esse contato com a lei seca, mas eu não podia deixar isso ser uma forma chata de estudo, uma forma monótona, porque também não adianta. Era uma leitura mais ativa, era uma leitura com, anotações, já buscando uma jurisprudência pertinente, mais relevante ali. Então eu tentava esgotar aquele tema em todas as frentes, para que só então eu passasse ao próximo. Claro que, eu me colocava um prazo para cumprir, porque sem prazo também eu poderia ficar ali anos falando do mesmo tema, porque não tem fim. Mas, tendo uma diretriz ali, do que é mais importante eu saber daquele tema, aí eu colocava um prazo, geralmente ali em uma semana para esgotar aquele tema, e sempre ao longo dos dias mudando as matérias que eu ia estudando para também não ficar muito chato, muito desgostosa da matéria até o momento que eu não quisesse mais ver nada a respeito. Entendi. Você vamos lá, tem muita coisa legal que você falou aqui, eu quero te perguntar. Claro. Primeiro, resumo. Eu acho o resumo ótimo, mas acho que o resumo pode ser muito ruim dependendo da pessoa, né, e você Uhum, sim. bateu muito nessa tecla, né, de que é uma coisa muito pessoal. Eu particularmente acho bom o resumo. Se a pessoa consegue fazer, eu acho que é legal, porque depois ela tem uma fonte de estudo, de revisão, que foi ela própria que fez, né. Então, assim, certamente, quando você fez o resumo de um tema X e você, Luísa, pegou esse mesmo resumo que você mesmo fez para rever, certamente aquilo criou conexões na sua mente, lembranças, pontos, e até a rapidez com que você lia o resumo provavelmente era muito maior, porque foi você que fez. Então, você já Sim, conhece, né? Só que o que muita gente critica ou se enrola no meio do processo de fazer resumo é a questão do tempo para elaborar o resumo. E o que eu percebo, e aí eu vou encaminhar a pergunta, o que eu percebo é que muita gente se enrola no tempo para elaborar o resumo, porque chama de resumo o que na verdade é quase que uma reescrita na matéria inteira, né? A pessoa quer botar uhum, tudo nesse, entre aspas, aí deixou de ser resumo. A pessoa quase sim, que quer escrever um livro daquela matéria, né? Do exatamente. tempo, né? Então, assim, apesar de você já ter falado, né? É, tenta mostra um pouquinho mais para a gente como é que você fez esse resumo para não perder tanto tempo, porque você não perdeu tempo, né? Até pelo tempo que você levou para passar. E para quem eventualmente esteja interessado em fazer, para ganhar ali, qual foi o macete, as dicas que você tem para fazer o resumo? O resumo eu, né, como eu disse, eu fazia no computador e, ele tinha ali algumas questões que tinham que estar presentes sempre. Então, um conceito, né, se for uma questão ali jurídica que precisa conceituar, que você precisa saber daquele conceito, que dele deriva toda a compreensão do instituto, por exemplo. Então, faz um conceito, mas um conceito enxuto, que você vai saber, se alguém te perguntar ou se cair numa prova, você vai bater o olho e você vai saber. Não adianta fazer uma doutrina própria ali do que caracteriza aquele instituto, é uma coisa assim, uma frase
foco em palavras-chave. Então também ao longo, assim, do resumo, quando eu ia revisando, eu destacava algumas palavras-chave ali pelo próprio computador mesmo, e aí às vezes eu bati o olho, e já lembrava da palavra-chave logo em seguida, né, isso para fins de segunda fase oral era muito essencial, porque você tem que ter uma palavra-chave ali que na hora que você falar, o examinador, ele já vai sacar que você entende daquilo. Mas assim, são resumos realmente muito enxutos. Eu não esgotava os temas, eu falo que eu esgotava em todas as frentes. Eu esgotava com relação a conceito, legislação, né? Assim, mais relevante, e julgados muito pertinentes e os que tem que saber para fins de prova. Mas não esgotava completamente o tema, porque nem seria possível, humanamente possível, fazer isso tendo em conta o tanto de legislações e julgados que temos sobre todos os temas, né? Perfeito. Então, digamos assim, falar de dosimetria da pena, vai, digamos. Eu tenho que saber que a dosimetria ela é adotada no Código Penal e ela tem 3 fases. Aí eu tenho que saber a que cada fase corresponde e os julgados mais relevantes daquelas fases. E é isso. Sabendo isso, eu consigo identificar isso numa prova, que julgado é pertinente a quê, e inclusive para fins de uma defesa ali numa segunda fase, se falar da dosimetria que está equivocada ou não, e sem também querer ir até o Nelson Hungria para questionar o porquê das 3 fases, enfim, não precisa, né? A não ser que seja um tema que exige esse aprofundamento histórico, como, por exemplo, a criminologia exige, aí sim eu entendo que poderia ter ali um pouco mais de cuidado nessa questão da historicidade e tudo. Mas, normalmente não se exige tanto isso nas provas, né, pelo menos as mais objetivas ali, de primeira fase. E mesmo segunda fase, a defensoria às vezes acaba, exigindo um pouco mais do candidato nesse sentido, mas não em todas as matérias, né. Perfeito, perfeito. Ou seja, frases curtas, palavra-chave, enxuto. Você falou que colocava a lei seca e jurisprudência. A pergunta, eu já imagino a resposta, mas vou fazer por causa da galera que está ouvindo, está vendo. Quando você fala jurisprudência, você pegava ali uma decisão judicial e colocava, você colocava o inteiro teor dessa decisão, ou o trecho, ou a ementa daquele ponto que era o mais importante? Eu realmente colocava só o ponto mais relevante ali. Eu Perfeito. colocava da onde provinha, né, se era STJ ou STF, e eu sempre procurava que essas jurisprudências fossem dos tribunais superiores, a não ser que fosse uma prova de banca própria e que exigisse julgados do próprio estado, do tribunal do próprio estado, como foi, por exemplo, a prova de Minas ou do Paraná, que era banca própria. Tá. Aí você tem que conhecer um pouco mais o posicionamento do tribunal estadual. Mas, no geral, apenas STJ e STF. E aí eu só colocava ali a data, né? Quando que foi julgado, para eu saber se tinha ou não uma proximidade temporal muito grande, quais as chances de cair, né? Porque se for muito perto temporalmente da prova, a chance de cair é muito grande. Perfeito. Então, também já ficava mais atenta a isso. E ali só o trecho que fosse de maior relevância daquele julgado para fins de prova mesmo. Legal. Você teve um momento que você comentou, assim, que você estava estudando a matéria e para não cansar você mudava. Queria entender isso aqui. Você estudava uma única matéria por vez até cansar? Então, por exemplo, você estudava uma única matéria o dia inteiro e vários dias a mesma matéria, ou você alternava a matéria ao longo do dia, estudava 2 matérias por dia? Como é que você essa questão de ou separado ou simultâneo, como é que era a relação entre as matérias? Eu sempre procurava estudar 2 matérias por dia. Então eu estabelecia ali um horário X até determinado horário para estudar uma matéria e depois estudava outra. E eram sempre as mesmas. Então, dia de segunda-feira era constitucional e penal. Toda segunda-feira eu estudava constitucional e penal. Então eu já tinha essa previsão. Eu gosto muito dessa previsibilidade. Então eu já tinha essa noção de que toda segunda-feira, eu gostando ou não, eu querendo ou não estar ali estudando constitucional e penal, eu estudaria.
Na terça-feira já era civil, processo civil, e assim, então eram 2 matérias por dia, as matérias maiores. As matérias menores, como direito da criança e do adolescente, criminologia, princípios institucionais da defensoria, essas matérias um pouco menores, eu estudava aos finais de semana, porque me exigia menos tempo e também eram matérias diferentes, então você já não ficava ali tão de saco cheio de estudar o final de semana, mas eu estudava de segunda a segunda, e eu sei que essa não é a realidade de muita gente, e realmente, assim, eu estudava porque, de fato, como eu disse, eu era estagiária, não tinha exigência de tanto trabalho, então não tinha um esgotamento tanto quanto alguém que trabalha. E também porque eu gosto de estudar, inclusive eu sigo estudando até hoje. Virei piada entre os meus amigos, porque a minha primeira aquisição com o meu subsídio de defensora foi um vade-mecum atualizado, mas eu gosto muito de estudar. Então, realmente, assim, os dias que eu não estudava, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Então, sempre dava uma lidinha, alguma coisa ali. E geralmente eu fazia, então, 2 semanas, dessas matérias base, né, que é constitucional, penal, processo civil, processo penal, que mais? Eram essas, eu acredito, civil, né? E depois dessas 2 semanas das matérias base, e aos finais de semana as matérias menores, aí eu fazia uma outra semana de matérias também muito relevantes, também grandes, mas não tão essenciais e tão grandes quanto as demais. Então, eram 2 semanas de matéria base e uma semana de outras matérias como direitos humanos, lei de execução penal, que mais? É mesmo direito da criança e adolescente que eu colocava aos finais de semana, mas como eu gostava e é uma matéria extremamente relevante para a defensoria pública, Sim, eu acabava colocando também nessa semana de outras matérias, assim, diversas, né. E era mais ou menos assim, mas a prioridade sempre foi as matérias base, realmente. e aí quando você fala de matérias base para a defensoria pública especificamente, a gente estaria falando de constitucional, penal, processo penal, civil, processo civil, mas o que que você colocaria? Isso. Administrativo, Administrativo, porque na verdade, assim, administrativo nem é uma matéria tão grande para a defensoria, mas é uma matéria que eu tinha uma certa dificuldade, então tá, eu priorizava realmente o estudo do administrativo. tá, E seriam essas, que aí dão 6 matérias e dá exatamente, dá certinho ali mais ou menos duas por dia ali, e aí uma ou outra acabava encaixando num sábado ou domingo. perfeito. No ênfase a gente chama o que você chamou de matérias base, a gente chama de disciplinas fundamentais. E a Uhum. gente coloca 8, que a gente coloca essas mesmas, né? Constitucional administrativo, civil processo civil, penal processo penal, e a gente coloca tributário e empresarial. Por quê? Porque a Ah, gente está falando das disciplinas fundamentais para as carreiras jurídicas, sim, sim. em sentido amplo. E aí isso inclui magistratura federal, inclui MP, né? Enfim, magistratura estadual. Então, empresarial e tributário passa também a ser relevante. Sim, sim, com certeza. Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Porque, assim, dependendo do concurso, se a pessoa está numa fase inicial, que ela, diferente de você, que focou bem para a defensoria pública, e ela está naquele momento de vou construir uma base para as carreiras jurídicas de forma geral, essas 8 seriam as mais relevantes. Quem for para a área estadual, eu costumo dizer o seguinte: olha, a área estadual você tem que ter penal, processo penal, civil, processo civil. Né? Sim, Essas 4 ali, né? Pronto. exatamente. Se for para a área federal, aí você tem que pegar constitucional, administrativo, processo civil e, se for magistratura, tributário, né? Seria, então, 4 de Sim, um lado, 4 do outro, né? Enfim, exatamente. porque são matérias que, dependendo da inclinação, cai bastante, né? Uhum. Eu achei É, muito legal eu esse modelo que você falou. aham. Fala, desculpa. Desculpa, é que eu ia só falar, porque, assim, quando a gente tá num nível um pouco mais, assim, de concurso, realmente, a gente sabe que os nossos concorrentes e nós mesmos, né, a gente tem uma predileção ali, quando a gente define qual instituição a gente quer mais, né, a gente tem uma predileção por alguns temas. Claro, Então, na defensoria, evidentemente, a predileção era processo penal, penal, civil, processo civil. Então, o que faz a gente se destacar nas provas é a gente fazer maiores pontuações naquelas matérias em que as pessoas não costumam dar tanta atenção. Por isso que eu também priorizava o estudo de administrativo, porque meus colegas muitas vezes
não estudavam tanto, é uma matéria que não tem tanta relevância para a defensoria, mas ali na hora de uma prova objetiva é o que faz a diferença de você passar ou não em relação aos seus concorrentes. Então eu também acabava dando atenção a esses pontos que eram os pontos ali que talvez os pontos fracos dos colegas, né? A gente tem que ter umas estratégias ali também para estudar. Legal, legal. É, e achei interessante esse método, você falou, duas semanas essas matérias de base, algumas no final de semana, depois uma semana outras matérias. Revisão, como é que você fazia revisão? Como você fazia? De quanto tempo? Como é que funcionava isso? Revisão eu fazia, assim, eu não estipulava exatamente que era aquele dia é um dia de revisão, ou aquela semana é uma semana de revisão. Eu acabava revisando meio que ali dentro já do próprio estudo dos outros temas, né, porque eu conectava muito os temas. Os temas no direito, eles são bem conectados, né, você, Uhum, eh, invariavelmente, quando você estuda constitucional, vai acabar passando ali por penal, por civil, então acabava fazendo essas conexões, o que por consequência me ajudava a revisar bastante. Revisão, revisão mesmo, eu costumava fazer muito mais numa segunda fase, que era uma revisão mais com mais aprofundamento, com mais qualidade técnica mesmo, e também para a prova oral. Aí na prova oral e na segunda fase a revisão era um pouco mais intensa. Então eu já pegava todo o material que eu tinha, revisava e aprofundava e atualizava, para fins de chegar numa prova e ter ali algum diferencial, talvez citar alguma coisa ou outra que faça ali brilhar os olhos do examinador, pela qualidade, assim, técnica mesmo do tema que você aprofundou. entendi, perfeito. Questões de prova. Você fazia questões, fazia simulado? Questões, assim, no geral, eu não costumava fazer, não era um hábito meu. Realmente, assim, como eu disse, né, o método é realmente muito individual, porque tem gente que estuda só por questões. Eu não conseguia, não gostava. Eu fazia mais para conhecer os perfis da banca, para as quais eu estava me preparando, mas simulados eu costumava fazer. Então, eu tirava um domingo e fazia um simulado real da prova. Então, era 4 ou 5 horas de prova, dependendo da banca. E eu tirava e fazia ali, sem comunicação, contando o tempo certinho, depois corrigia e verificava quais matérias eu tinha que dar mais atenção, quais foram os erros, para estar mais atenta ali. Eu acho que esses simulados eles foram muito importantes porque me preparavam muito para os dias de prova. Eu nunca fui assim, geralmente eu fazia as provas e era difícil eu ficar até o final, porque eu tinha já essa vivência de simulado que me permitia já sacar ali de pronto uma questão ou outra que você pegando o perfil da banca, você já sabe mais ou menos o que ela quer ali naquela questão. Muito bom, muito bom. É, é o que você falou, assim, muito pessoal, né? Mas pela objetividade do seu estudo, eu até imaginava que você fizesse mais questões. Mas em Uhum. contrapartida, você fazia simulados, que não deixa de ser uma Uhum. forma também Sim. de fazer questões. Legal, legal. Luísa, erro. O que que você ou poderia olhar tanto para a sua história, quanto até para alguns colegas, você fala assim: olha, evite. Eu sei que falar em erro é muito, talvez seja muito taxativo, né? Porque às vezes uma coisa que talvez para um possa ser um erro, para outro não. Eu sei disso. Mas, no geral, o que que você poderia falar assim, olha, isso aqui provavelmente é ruim, né? O que que você destacaria para as pessoas evitarem? Olha, eu acho que o fundamental que eu percebi para mim, e já vi muita gente também falando a respeito, é tentar usar apenas o estudo da doutrina, porque é um estudo muito longo, exige bastante tempo e, no geral, é um estudo também caro, porque tem que, enfim, comprar os livros, mesmo que sejam e-books, não são baratos, não são todos que têm e-books também disponíveis, e até você encontrar ali um autor que você se identifique com a escrita, que flua melhor, acaba às vezes prejudicando o seu estudo. Então, bem lá no comecinho, eu falei, bom, vou testar, que vai que funciona. Porque durante a faculdade eu costumava ler muita doutrina, realmente.
E aí eu peguei algumas doutrinas, assim, para concursos mesmo, que são resumos para concursos, só que um pouco mais extensos, não tão enxutos. E aí eu lia e não tinha aderência, eu não conseguia gostar, e enfim, aí acabou ficando de escanteio. E eu falei, não, realmente, eu acho que a melhor opção é tendo ciência do meu método, eu seguir com ele, porque vai dar mais certo. Eu estou aqui perdendo meu tempo com doutrinas. É claro que, como eu disse, isso é muito individual, mas do que eu vejo para fins de um estudo para concurso, que também exige da gente que a gente trabalhe com o tempo, que a gente está correndo ali contra o tempo também, doutrina talvez não seja a opção mais interessante. Pois é, eu até peguei minha calculadora aqui e faço uma conta rápida aqui contigo. Vou imaginar 15 matérias. Eu sei que pode ser mais, pode ser menos, mas vamos botar ali 15 matérias no geral para concurso, né? Se cada livro tiver uma média de 1.500 páginas, Nossa, né? meu Deus, Imagina. eu fico bem, ó, É, Jesus. mas assim, uma média de 1.500 páginas de uma doutrina, eu não estou pegando uma média absurda. Porque você vai ter Uhum. livros ali muito maiores e livros menores. Vou botar, então, 15 matérias vezes 1.500, a gente está falando de 22.500 páginas. O brasileiro lê, na média, 10 páginas por hora, o que significa que a pessoa precisaria ali de 2.250 horas para ler. Se a pessoa usar 4 horas ou 3 horas por dia só para ler, sem fazer questão, jurisprudência, lei seca, sem fazer mais nada, só ler sem resumo, sem revisão. Então, ela precisaria de 750 dias Nossa, para ler. gente, meu Setecentos e Deus. cinquenta dias são 2 anos inteiros, de segunda a sexta-feira, praticamente. Né? Enfim, Só lendo doutrina. só lendo doutrina. Ou seja, assim, é uma estratégia que pode dar certo. Não vou dizer que não vai dar certo, eu até conheço gente que Sim. fez isso, tá? Mas é uma estratégia que é muitíssimo arriscado para a maioria das Uhum. pessoas, né? E assim, a leitura, você fica ali só lendo, acaba cansando. Estudo exige muito da gente, embora a gente esteja sentado lendo, estudando, a gente fica cansado, né? Muito cansado. E aí vai dando sono, enfim. Eu acho um pouco complicado, né, o estudo pela doutrina. É, também acho, também acho. O que não quer dizer que, eventualmente, uma consulta, uma coisa mais focada, possa ser Sim, interessante. Legal, com certeza. legal. Estamos caminhando para o fim, mas eu queria te perguntar sobre a diferença do estudo da primeira fase para a segunda fase, assim, pelo menos os tópicos mais relevantes, o que mais destaca de diferença entre primeira fase, segunda fase e depois a prova oral. Para a primeira fase, eu sempre priorizei a leitura da lei seca. Mas é aquela leitura, como eu disse, uma leitura ativa, já ali grifando, anotando, então não era uma leitura exatamente só bater o olho e ficar lendo, era uma leitura mais ativa, até para tornar o momento menos maçante. Mas, assim, lei seca é essencial e conhecer os julgados mais atualizados, eu também acho que seja muito essencial. Eu estudava por temas, então eu não pegava exatamente os informativos e lia, eu lia por temática, então eu buscava o tema nos buscadores de jurisprudência, e a partir do tema é que eu, então, começava a ler a leitura, né? Mas a leitura dos informativos eu acho muito válida, aqueles compilados de jurisprudência também, quando, quando são disponibilizados, aquelas mais relevantes, assim, uma pré-prova, que alguns cursinhos fazem, eu acho bem interessante também para se manter sempre atualizado. Para a segunda fase, eu acredito que o treino é muito essencial, tanto por questão de tempo, como para se adaptar às exigências da banca. Então, tem banca que exige uma formalidade um pouco maior ali na hora de redigir a peça, ou algumas questões elas são mais repetidas, então você tem ali uma noção do que pode ser cobrado, quais palavras-chave são de interesse da banca. E com o treino vai pegando mais isso. Eu acho também que um estudo mais aprofundado de alguns temas de predileção dos examinadores ou da instituição são muito importantes.
Então, quando eu estudava, por exemplo, posse no direito civil para uma segunda fase, eu não me limitava ali às características da posse que tinham no Código Civil. Eu ia além, eu ia procurar alguns julgados e casos de sucesso da defensoria, então já se imiscuía ali numas possessórias que a defensoria teve êxito, que são muito importantes, que tiveram repercussão, para sempre ter alguma ciência ali, porque às vezes os casos da segunda fase são extraídos dessas atuações da defensoria que são mais repercutidas aí. E Legal. para fins de prova oral, o treino também extremamente relevante, até para você perder um pouco o receio de falar. Eu era apavorada por prova oral. Quando eu comecei estudo para concurso, eu sempre falava que eu não sabia como é que eu ia fazer quando chegasse na prova oral, porque era o meu maior medo, e acabou que se tornou a minha fase preferida. Então eu gostava realmente de estudar e de treinar para a prova oral depois que eu cheguei a essa fase, porque é a oportunidade que você tem de estar cara a cara com o examinador e mostrar para ele por que você veio, né? Para você expor ali um pouco mais da tua opinião, um pouco, talvez, ali, se ele tiver uma pergunta que tenha essa abertura. E também um estudo mais aprofundado dos temas, né? Uma análise ali, claro que dependendo da instituição, mas falando pela defensoria, uma análise crítica, é sempre bom pontuar ali uma coisa ou outra que você sabe que tem um posicionamento institucional ali mais crítico com relação ao instituto. É sempre bem interessante esse aprofundamento mesmo. Sair um pouco só da leitura de lei, dos julgados e ir um pouco além. Muito bom, muito bom. Quer dizer, o que você deu para a gente aqui agora é ouro, né? Porque tanto de estudo de primeira fase, segunda fase, de forma geral, é isso aí. Mesmo que a pessoa adapte para o estilo pessoal, mas a lógica de tudo que você mostrou é fantástico, fantástico. Luiz, adorei. Eu costumo no finalzinho sempre fazer um desafio aqui. Eu vou fazer um desafio aqui com você. Eita, vamos ver. Vamos imaginar o seguinte, que o pessoal está assistindo a entrevista, né? Você já está aqui, dá né, aquela curtida aí, né? É os 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar, né? Isso aí. E, e aí, Luiz, o pessoal está assistindo aqui, terminando a entrevista, toda vez que essa pessoa for começar a estudar, ela vai abrir o caderno, o livro, o Vadmec com o computador, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. Tá certo. Que frase seria essa? Ah, essa aqui eu não tenho dúvidas, viu? O que tem de ser tem muita força. É uma frase que me guiou durante toda a minha trajetória, especialmente na Defensoria do Amapá, que inclusive eu até tatuei, eu trago ela no meu braço, para sempre que eu precisar lembrar disso, né, do porquê que eu tô aqui. E quando é para ser, a gente sente, a gente sabe, a gente corre atrás do que é nosso, mas como eu disse, né, a gente tem que estar preparado também para quando a sorte nos encontrar. Então eu acho que o concurso ele exige um pouco isso de nós. A gente tem que estar preparado o tempo todo para quando a sorte vir, porque ela vem. Ela vem sim, e se Deus quiser vai dar certo para todo mundo que está nos assistindo aqui e que tem esse sonho como eu tive e eu consegui chegar lá também. Muito bom. O que tem de ser tem muita força. Muito legal, muito legal. Olha, eu anotei, eu gosto de fazer ir tomando nota, né? Anotei várias coisas legais. Pessoal, vale a pena voltar depois para assistir novamente a entrevista, porque a Luísa trouxe aqui várias dicas importantes sobre como fazer o resumo. A gente terminou não, nem explorando tanto, mas, enfim, a questão de como você é visual, e você usou muitas cores, né? Tem gente que gosta, né, Luísa, assim, de usar cores. Ah, o STJ é uma cor, o STF é outra, conceito é um, polêmica é outro, enfim. E não tem cor certa, não tem cor errada, né? Assim, a pessoa escolhe, Sim, né? Então faça isso, assim, né? Monte as suas cores, enfim. Você deu dica de como fazer resumo, né? De como organizar as matérias por dia, né? Até por semana, né? Que você falou 2 semanas de um lado, depois uma semana no outro, enfim. Muito legal, muito bacana. Olha, mais uma vez, obrigado.
Sucesso aí na defensoria, tenho certeza, Obrigada. por você ser apaixonada, né, pela carreira, tenho certeza que você vai fazer a diferença de muita gente, que é uma carreira. Eu brinco que talvez seja a carreira mais sacerdotal de todas, né? Porque é um sacerdócio, né? Tem que ter um elemento vocacional muito forte, né? E que você faça a diferença na vida das outras pessoas. E eu vou deixar Assim espero. a saudação final para você despedir e dar aquela palavra final para o pessoal que está ouvindo. Obrigada, viu? Eu agradeço muito por me receberem aqui no ênfase. É um cursinho de extrema qualidade, eu tenho certeza. Sempre ouvi muito bem dizer do trabalho do ênfase, então realmente é um privilégio estar aqui. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo hoje. Espero que as dicas tenham sido boas, tenham sido relevantes, e se de alguma forma elas contribuírem para a aprovação, eu fico muito feliz e muito grata de ter tido a oportunidade de partilhar essas dicas aqui. E Legal. se quiserem também, estou à disposição sempre que precisarem, Se e quiser deixar fiquem à sua rede vontade. social, se quiser deixar sua rede social, pode ficar à vontade. Claro, é arroba @cvulnerabilis, que eu costumo usar. Era minha rede de concurso, inclusive, se entrarem lá no feed, tem aí as minhas versões de que foi cada prova, de como eu estava me sentindo, tá tudo ali consignado para cada um querer experimentar ali um pouco do que foi a emoção que eu tinha naquele momento. E é sempre interessante a gente ter isso guardado, né, para a posteridade, porque hoje, quando defensor, eu olho para aquilo e dá muito orgulho da nossa trajetória. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que tirou um tempinho para nos assistir, é uma pessoa muito dedicada e que com certeza vai ter orgulho da própria trajetória muito em breve também. Muito bom, muito bom. Beleza, gente. Foi muito bom. Então, até o nosso próximo episódio aí, João Mendes Entrevista. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar, divulgar, se inscrever no canal. Visita lá o perfil da Luísa. Dá o seguir lá, né? Enfim, e vai ser legal para ela também. É isso, pessoal. Um beijo para vocês. Até a próxima, Luísa. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.